Olá, sejam bem-vindos ao meu portal Cido Assis. Hoje, sexta-feira, 5 de julho, e hoje tivemos assim uma notícia bombástica que foi publicado na revista Veja. Quero aqui passar para vocês em primeira mão essa notícia importantíssima que compromete cada vez mais o ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ele foi o juiz da Operação Lava Jato. Quero aqui passar a leitura, vou pegar assim alguns pontos da revista Veja, que são notícias assim importantíssimas. Novos diálogos revelam que Moro orientava ilegalmente ações da Lava Jato. Mensagens inéditas analisadas pela parceria entre Veja e o site da Intercept Brasil mostram que ele cometeu sim irregularidades enquanto atuava como juiz. Notícia que foi em parceria com os jornalistas Glenn Greenwald, Eduardo Guirotto, Fernando Molica, Leandro Rezende e Roberta Paduan. Só uma pequena parte do material havia sido divulgada até agora, e ela foi suficiente para causar uma enorme polêmica. Em parceria com o site, Veja realizou o mais completo mergulho já feito nesse conteúdo. Foram analisadas pela reportagem 649.551 mensagens, palavra por palavra. As comunicações examinadas pela equipe são verdadeiras. A apuração mostra que o caso é ainda mais grave. Moro cometeu sim irregularidades. Fora os autos e dentro do Telegram, o atual ministro pediu à acusação que incluísse provas nos processos que chegariam depois às suas mãos. Mandou acelerar ou retardar operações e fez pressão para que determinadas delações não andassem. Além disso, revelam os diálogos, comportou-se como chefe do Ministério Público Federal. Na privacidade dos chats, Moro revisou peças dos procuradores e até dava bronca neles. A questão do Eduardo Cunha, eu acho que a maioria de vocês devem se lembrar que, inclusive, quando houve a prisão do Eduardo Cunha, todo mundo estava, assim, inclusive, na expectativa de que o Eduardo Cunha fosse, inclusive, fazer delação, as chamadas delações premiadas. Eduardo Cunha, peças fundamentais na Lava Jato, as delações exigem também que o juiz se comporte de forma imparcial e somente após as negociações conduzidas pelo Ministério Público Federal, pois ao fim do processo caberá a ele decidir se aceita ou não a oferta. Nesse capítulo, Moro cruzou igualmente a linha, a exemplo do caso do ex-deputado Eduardo Cunha. Na noite de 12 de junho de 2017, o Ronaldo Queiroz, procurador da Força Tarefa da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, cria um grupo no Telegram com Dallagnol para avisar que foi procurado pelo advogado de Cunha para iniciar uma negociação de delação premiada. Queiroz afirma que as revelações poderiam ser de interesse dos procuradores de Curitiba, Rio de Janeiro e Natal, onde corriam ações relacionadas ao político. Após membros do Rio de Janeiro serem incluídos no grupo, Queiroz posta uma mensagem que dá uma ideia de sua visão de mundo sobre a quantidade de honestos na justiça e na política. Uma visão de mundo compartilhada por muitos de seus colegas da Lava Jato. Queiroz afirma, apesar que Cunha entregue no Rio de Janeiro, pelo menos, 1/3 do Ministério Público Estadual, 95% dos juízes do Tribunal da Justiça, 99% do Tribunal de Contas e 100% da Assembleia Legislativa. Isso era o que se esperava, né, que com a delação premiada do Eduardo Cunha, tudo isso fosse acontecer, né? E havia também uma expectativa assim da população. A população, eu lembro assim que estava muito numa expectativa de que a delação premiada do Eduardo Cunha ia entregar muita gente. No dia 5 de julho, durante o período da tarde, os procuradores concordam em marcar uma reunião com o advogado Dairo Lins e Silva Júnior para a terça-feira seguinte, 11 de julho. Naquele mesmo dia, às 23h11, em uma conversa privada, Moro questiona Dallagnol sobre rumores de uma delação de Cunha. Espero que não procedam, diz. Dallagnol afirma que tudo não passa de rumores.
ele confirma ao juiz que está programado apenas um encontro com o advogado para que os procuradores tomem conhecimento dos anexos. Acontecerá na próxima terça. Estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocando a par, afirma. Moro então reitera seu posicionamento. Agradeço se me manter, SIC, informado. Sou contra, como sabe. Detalhe, isso sem saber o conteúdo. Ele dizendo que ele era contra a delação do Eduardo Cunha. Como a proposta de delação atingia políticos com foro privilegiado, a palavra final para assinar um acordo da delação com Cunha passou para a Procuradoria-Geral da República. A homologação competia ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. O ex-deputado corria, na época, para fechar um acordo antes de o doleiro Lúcio Bolonha Funaro assinar os termos de sua delação. Os procuradores envolvidos nas negociações diziam que a dupla falava sobre os mesmos temas, o que tornaria desnecessária a aprovação das duas colaborações. No dia 28 de julho, já com os anexos de Cunha em mãos, Ronaldo Queiroz diz que a ideia é analisá-los em conjunto com os colegas para tomar uma decisão sobre aceitar ou rejeitar a delação. Em 30 de julho, Queiroz diz que o material é fraco. No dia seguinte, uma mensagem do procurador Orlando São Paulo, provavelmente Orlando Martelo Júnior, traz o posicionamento de Curitiba, o mesmo de Moro. Achamos que o acordo deve ser negado de imediato. Isso é o Moro afirmando. As conversas entre membros do Ministério Público Federal assumem várias vezes o tom de arquibancada, com os membros da força-tarefa vibrando e torcendo a cada lance de batalha contra os inimigos. Em 13 de julho de 2015, Dallagnol sai exultante de um encontro com o ministro Edson Fachin e comenta com os colegas do Ministério Público Federal. Caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, uhul, o Fachin é nosso. Isso é o que está lá. A preocupação da força-tarefa com a comunicação para a opinião pública era constante. Em 7 de maio de 2016, Moro comenta com Dallagnol que havia sido procurado pelo apresentador Fausto Silva. Segundo o relato do juiz, o apresentador o cumprimentou pelo trabalho da Lava Jato, mas deu um conselho. Ele disse que vocês, nas entrevistas ou nas coletivas, precisam usar uma linguagem mais simples, para todo mundo entender, para o povão. Disse que transmitiria o recado. Conselho de quem está a SIC. 28 anos na TV. Pensem nisso. Faustão. Procurado por Veja, Fausto Silva confirmou o encontro e o teor da conversa entre ele e Moro. Então, só para ver como que essas mensagens, todas elas são verdadeiras. No Brasil, o papel duplo do juiz viola o artigo 254 do Código de Processo Penal, que proíbe que o magistrado aconselhe uma das partes ou tenha interesse em favor da acusação ou da defesa. Essa atuação pode, de fato, provocar a revisão de atos de Moro. No caso da condenação de Lula, por exemplo, o STF adiou a discussão para agosto. Será uma decisão complexa e delicada para a Suprema Corte? Ali, mesmo que alguns ministros já tenham criticado o excesso da Lava Jato, é difícil qualquer prognóstico. Um dado, porém, é certo. Fiscalizar o que Moro fez enquanto juiz não significa pôr em risco os avanços contra a corrupção no Brasil, como sugerem as manifestações recentes nas ruas da cidade do país. A sociedade brasileira não vai abrir mão do processo que resultou pela primeira vez na história na prisão de políticos e empresários poderosos. O que se está se pedindo, assim, tudo, é justiça, E a questão da imparcialidade do juiz, que está mais do que claro de que Moro teria que ser imparcial, e ele foi parcial, ele foi partidário, ele foi ideológico, ele fez de tudo, assim, com essa parcialidade dele, para que chegasse, inclusive, à prisão do ex-presidente Lula e que impedisse que o ex-presidente Lula fosse presidente, né, ganhasse a presidência da República. Então, assim, e com isso, o Bolsonaro acabou sendo eleito.
E sabemos da premiação, a premiação dele como ministro da Justiça. Tudo leva a crer que foi tudo assim orquestrado, que foi. Então, isso é muito grave, isso é um crime terrível para o nosso país e precisa ser resolvido. E esse juiz, ele precisaria ser afastado, isso é o mais correto, isso é o mais certo, inclusive para que as investigações pudessem ter um procedimento muito mais coerente, muito mais consistente. Enquanto ele continua no Ministério da Justiça e interferindo em muitas coisas aí, inclusive até na Polícia Federal, a coisa não anda de forma assim coerente. Há uma incoerência nisso tudo. E aí perseguições e tudo mais, perseguições a jornalistas e assim por diante. Obrigado por hoje e até uma próxima vez. Até mais.